no Supremo Tribunal Federal. E aí eu não sabia de todos os procedimentos que foram feitos numa aula que eu dei com o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o relator dessa DPF, explicou. Ele disse, olha, ouviu-se o Congresso, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e várias outras entidades, e se resolveu que a melhor coisa a se fazer com aquele dinheiro, por acordo entre poderes, era destiná-lo para o combate ao fundo da Amazônia. E aí, Vitor, isso foi em fevereiro do ano passado, em março começa essa interminável pandemia no Brasil, e alguns estados do norte, salvo engano foi o Acre, que requereu ali, no bojo dessa ADPF, requer que parte do dinheiro, em vez de ir para a Amazônia, permita que alguns estados possam receber essa verba para se estruturarem no combate à pandemia. E olha a flexibilidade. Se escuta, faz uma nova rodada para a oitiva dos interessados e se delibera nesse sentido. Cada vez mais, o Supremo e o STJ em alguma medida, mas eu acompanho menos o STJ para fins acadêmicos, meu foco é mais jurisdição constitucional, cada vez mais haverá pronunciamentos do Supremo regulando temas e decidindo coisas de forma provisória. E a reclamação, ela tem uma função, que é a terceira função. Então, a primeira era preservar a jurisdição desses tribunais. A segunda função era tratar, corrigir a litigiosidade repetitiva. E aí eu trago para vocês o que eu defendi como uma terceira função da reclamação. E a função, apesar de não ser a mais frequente, a mais relevante para o sistema. E é aqui que eu vou defender o meu ponto de por que a reclamação é a ação constitucional, talvez a mais relevante atualmente. A reclamação ela é um instrumento, a terceira função dela, ela é um instrumento de reflexividade e aprendizado cognitivo dos tribunais superiores. Ela é um elemento de reflexividade e aprendizado cognitivo dos tribunais superiores. Esses conceitos eu explico mais no meu livro. Lá no meu livro eu explico por que jurisdição que não tem função cognitiva é uma jurisdição fadada a morrer. Eu falo das funções cognitivas do direito, mas para o que nos interessa, vamos resgatar uma bela reclamação, a reclamação 4374. O que é a reclamação 4374? É uma reclamação relatada pelo ministro Gilmar, em que, ao examinar de forma mais pormenorizada a reclamação, ele não dá provimento à reclamação. Ele usa essa reclamação, ele percebe, opa, acho que a decisão vinculante nossa do Supremo Tribunal Federal está defasada. E aí ele diz, por que não usarmos essa reclamação para fazermos a mudança do nosso entendimento vinculante? Então, ela é uma forma do Supremo corrigir uma determinada decisão. Essa é uma função reflexiva. Mas aí, importante, se é uma decisão do plenário do Supremo, essa é uma reclamação que a turma não pode julgar, porque a turma não pode revogar a decisão do plenário. Então, essa é uma reclamação que vai para o plenário fatalmente. Nessa função cognitiva, então, a reclamação ela é a via mais adequada para garantir que tribunais superiores possam revogar ou modificar em parte o seu entendimento. Eu defendo que a reclamação ela é fundamental, por exemplo, para tratar algo que no direito comparado a gente chama de efeitos colaterais da decisão de inconstitucionalidade. O Supremo decide uma DIN num determinado sentido. Vamos imaginar que o Supremo entendeu que não era o caso de modular, mas isso começou a gerar efeitos mais inconstitucionais do que o que ele preservou. Eu entendo cabível uma reclamação. Claro, se você tiver prazo de embargo de declaração ainda na DIN, você faz embargo, mas estou pensando num caso que... então a reclamação ela passa, por exemplo, a ser uma forma de modular uma decisão do Supremo. 3. E esse é um caso que eu já dei um parecer no Supremo defendendo essa função que está dentro dessa terceira função. O Supremo declarou inconstitucional uma lei estadual que falava sobre um determinado tipo de concurso público daquele estado e julgou a lei inconstitucional. E aí se começou a debater nas instâncias judiciais inferiores se a administração pública poderia proceder ao aproveitamento funcional. Porque, lembra, existe a súmula vinculante 43,
O Vitor confere essa súmula vinculante 43, que fala dos concursos públicos. Só que o Supremo também tem decisões que admitem um aproveitamento funcional, se você seguir alguns requisitos. E aí a pergunta é, essa reclamação para o Supremo, porque algumas reclamações foram feitas para dizer, olha, estão violando ou não a tua decisão. Fato é que a decisão não proíbe reaproveitamento funcional. A questão é, a reclamação ela passa a ser também um instrumento para clarificar o alcance e o conteúdo. Obrigado, Vitor. A reclamação passa a ser um instrumento para clarificar, esclarecer ou retirar obscuridade de conteúdo de provimentos vinculantes, mesmo que eles já tenham se encerrado as fases recursais. Por quê? Porque o Supremo, quando decide um tema, é quase impossível, dentro do prazo dos embargos de declaração, saber como aquela decisão vai repercutir para a sociedade e para todos os demais poderes. Então, por que essa função cognitiva da reclamação? Porque ela permite ajustes aos padrões vinculantes mais relevantes dentro do sistema. E ela evita o tudo ou nada. O Supremo sempre revogando ou o Supremo esperando uma infinidade de tempo até que chegue, de alguma forma, a possibilidade dele modificar ou não um determinado entendimento. Tudo que eu estou falando aqui é aplicável em uma proporção menor para o STJ. Mas eu estou querendo dizer assim, e essa é uma expressão que eu uso, as jurisdições constitucionais hoje, todas as jurisdições, modulação de efeito, ela existe em qualquer jurisdição, por exemplo. Mas todas as jurisdições constitucionais, como elas têm uma complexidade dinâmica muito maior, a todo momento elas são obrigadas a fazer uma questão chamada calibragem. Ou, a depender de como você adere a isso, ao consequencialismo. Eu tenho estudado muito consequencialismo. Por que não a reclamação seria... No desenho constitucional brasileiro, a reclamação é um instrumento mais apto a fazer essa calibragem, a fazer a correção de desvio de rota. Sem a reclamação, é praticamente inviável, salvo se o Supremo quiser de ofício, modificar determinados entendimentos, como em ADIM ou em ADPF. A reclamação, por que ela tem uma função cognitiva? Ela permite que aquele entendimento dado pelo Supremo, o Supremo aprenda, consiga ter carga de aprendizado para dizer está indo bem ou está indo mal, ou precisa de um mínimo ajuste ou uma correção total da rota. E veja como o Supremo, de novo, tem feito na medida em que é inexorável fazê-lo, mas a gente não parou ainda para pensar isso como um caminho não acidental, mas como a reclamação como um instrumento perfeito para a proteção do sistema nesse aspecto. E no direito constitucional ela ganha essa repercussão fundamental. Fundamental. Principalmente, imagine essa da questão eletromagnética. Amanhã descobriu que aquilo que o Supremo permitiu como tecnologia é cancerígeno, reclamação para o Supremo corrigir imediatamente a rota da repercussão geral. É um instrumento de reflexão cognitiva que o Supremo tem. Olha, eu no Supremo, na DPF, diz terceirização é lista. Mas olha, estou fazendo agora uma nova modalidade de terceirização que está precarizando o trabalho. Uma reclamação para o Supremo na DPF já definida para o quê? Ajuste de rota, uma calibragem dessa decisão. Jorge, mas você está dizendo, então, que uma jurisdição constitucional, além de decidir, ela trabalha com aspecto regulamentar? Eu falo, meus caros, só não vê isso quem não quiser. Isso acontece todo dia. Todo dia. Não é só no Brasil. Então, óbvio que a gente tem várias... e daí, que eu não recordo o número, acho que o meu cérebro, quando eu não gosto muito, Vitor, ele vai... A Corte Especial, né, o órgão especial do STJ, decidiu algo sobre reclamação que com data máxima vênia, porque falando data máxima vênia, nada obstante ser uma expressão que eu reputo um pouco brega, Vitor, mas no direito me autoriza a falar qualquer crítica, logo depois que eu a invoco, né? O STJ decidiu o contrário ao sistema e contrário ao dispositivo do próprio Código de Processo Civil. Eu até coloquei, Jorge, se me permite aqui, salvo engano, a reclamação 36476.
Acho que é. E a gente até comentou com os alunos, alguns deles tiveram até a oportunidade de dar uma olhada nesse acórdão aí. E aí, basicamente, o STJ disse, olha, quando a lei diz que basta esgotar as instâncias ordinárias para você poder fazer o meu repetitivo, não cabe reclamação contra meu repetitivo. Bom, então, eu sei, veja, eu reputo o STF e o STJ nessa ordem os dois melhores tribunais do país, com todos os seus defeitos. Eu sei o tanto que eles precisam julgar. Não sou contra, desde que, por meio das vias adequadas, haja reformas para diminuir a quantidade de coisas que esses tribunais julgam. Mas, em relação à reclamação, veja, por que a decisão da DPF, que o Vitor jogou aqui, 324, ela surtiu eficácia? Porque o Supremo analisou várias reclamações depois dela, confirmando esse entendimento. Se o Supremo não julgasse essas reclamações, eu tenho uma convicção íntima que o TST não mudaria seu entendimento. Então, não sei, para quem gosta de política, vocês podem invocar Churchill, que ele já disse isso, né, se você tem muito poder, isso te exige um grande accountability, grande prestação de conta. Quem não gosta de política, gostar de cultura pop, isso também está lá no Homem-Aranha. Então, vocês podem buscar, então, o que significa que deve fazer algum sentido. Então, quando você aumenta o poder dos tribunais superiores, conferindo provimentos vinculantes a eles, da mesma forma que os tribunais superiores estão predispostos a julgar mais repetitivos, fatalmente, por um tempo, eles precisam, vamos dizer assim, cortar na própria carne para examinar as reclamações oriundas de eventual desrespeito a esses repetitivos. Sob pena, não é de não ter um sistema de precedentes no Brasil, porque não vai ter. Sob pena de não ter um sistema repetitivo funcional no Brasil. Porque o sistema de precedentes não depende disso. O sistema de precedentes depende de uma coisa chamada teoria da decisão e conhecimento de integridade. Aí fica para uma outra visita nossa aqui. Mas então, assim, nem isso a gente acaba tendo. Nem esse modelo de pelo menos enfrentar litígios repetitivos acaba sendo funcional. E veja como acaba violando até o 1030 do código, Vitor. Que é aquela ideia de, olha, se eu definir um tema repetitivo, eu devolvo o RESP e o RE e você manda aplicá-lo. Então, se eu não aceito nem a reclamação nos casos que não tenha isso realizado, nem nisso eu tenho. Aí, o acordo fala, aí cabe a rescisória, mas a rescisória é no tribunal local. E todo mundo sabe da dificuldade do trâmite que é uma rescisória. Cara, uma reclamação se consegue. Muda o regimento. Você, identificando essa violação, julgue monocraticamente essa reclamação. O STJ pode conferir para que se julgue monocraticamente, por distribuição livre. A reclamação não... Agora, a reclamação para ser julgada não monocraticamente, assim, quando ela levar ao esclarecimento da decisão prévia, a uma modulação não prevista, ou eventualmente a uma modificação da decisão vinculante, ou da súmula, obviamente, aí sim. E aí, aqui a reclamação, ela tem que adquirir o procedimento, a flexibilidade do procedimento da decisão que ela busca modificar. Então, uma reclamação que pode modificar o entendimento de uma DIN, ela tem que ter a flexibilidade do procedimento da DIN, amicus curiae, audiência pública, etc. E, obviamente, exigir o mesmo quórum e o mesmo ente. Então, a DIN do plenário se revoga pelo plenário. O entendimento de uma turma, tudo bem se revogar pela mesma turma. Aí, Vitor, acho que eu até falei mais do que eu queria, que eu acabei tergiversando aí sobre alguns temas, mas esse era um recado, assim, lato sensu, para tentar explicar a parte processual e tentar trazer aí um pouco de alguma coisa além, assim, do processo, mas estou aí à disposição para a gente debater e você manda aí como você quiser dar continuidade. Poxa, George, foi arretado, cara. O aprendizado aqui foi muito grande. Obrigado. Realmente, né? São várias facetas, né? Que a gente às vezes não concebe na primeira leitura apressada de como a reclamação é importante para o sistema, né? E se me permite aqui, debate pronto, as suas provocações aqui me deixaram inquieto sobre dois pontos. Se você topar aqui, a gente vai abrir, logicamente, para todos os alunos aqui, alguns já fizeram esses questionamentos, que é essa segunda perspectiva que você trouxe da reclamação, e aí eu fiquei com dúvida se na segunda ou na terceira perspectiva, que é esse juízo de reflexibilidade do tribunal,
Bom, você começou dizendo, temos os julgamentos agora paradigmáticos, né, que resolve essas macro-leads, e a gente tem a reclamação que em algum momento se destina à observância disso. A pergunta que eu lhe faria é, será que a reclamação serve para refinar essa tese jurídica, ou refinar a ratio descendente do precedente, para dizer, olha, isso é uma hipótese de distinção, não se aplica aqui, ou ela só serve no momento de superação daquele entendimento que, vamos pegar um exemplo americano da experiência do Melvin Aaron Eisenberg, de perder a consistência sistêmica, a congruência social, e aí eu supero o entendimento pela reclamação. Então, na tua visão, você acha que a reclamação tem esse desiderato também, tem essa capacidade de refinar essa norma do precedente nas macro-leads, ou apenas quando ela faz esse juízo reflexivo nas grandes ações, vamos colocar assim, do Supremo, que tem maior impacto? Não, bela pergunta, Vitor. Eu vou roubar a palavra aqui, refinar da clareza, para o que eu já escrevi. Eu colocava esclarecer e calibrar, porque ela pode também trabalhar com a dimensão dos efeitos. Então, quantas vezes uma ADIM ela não foi modulada, mas na modulação ela esqueceu um determinado período tributário? E aí, muitas vezes, é que não se encerra o julgamento da ADIM, né? Está valendo a cautelar e aí você consegue ajustar isso. Mas eu entendo que a reclamação ela tem essa dimensão, sim. Ela tem essa dimensão de refinar, né, de esclarecer o alcance. Porque o que são esses provimentos vinculantes do judiciário? Eles operam como textos legais. Eles não têm... Eu faço uma diferenciação lá, mas teleologicamente são o quê? São textos, né? Um acórdão vinculante é um texto, uma lei é um texto, uma emenda é um texto. De caráter geral e abstrato para o futuro, como a legislação. E aí, por mais que eu acho que cada vez mais a gente tem que se preocupar em como podem ser formadas essas decisões vinculantes, eu tenho escrito muito sobre isso, mas fato é que, ainda que elas sejam muito bem feitas, não necessariamente, naquele primeiro momento, STF ou STJ tem condições de verificar tudo que pode gerar a partir daquilo. E aí, a reclamação, com esse refinamento que você falou, ela é uma reflexão cognitiva. Olha, para ajustar a rota daquele entendimento ou não, né? Ou para corrigir. Ela não precisa ser só para revogar o entendimento, muito pelo contrário. Eu defendo que ela é uma circunstância. Então, se você entende que aquela reclamação que foi posta não violou a decisão do teu repetitivo, mas que você está vislumbrando que há um esclarecimento a ser feito, como tem que ser interpretado esse repetitivo, ela é a instância adequada. Que essa decisão do STJ contra legem, em latim é suave, contra legem, ela acaba, ela retira isso, né? Porque basicamente você não consegue admitir a reclamação. Então o STJ ele perde o papel de poder esclarecer e aí com isso melhorar a correção de como tem que ser feita a aplicação judicial daquele seu entendimento. Ele tolhe o próprio poder, né? O alto poder de controle, né? Isso me parece um problema sistêmico, né? Causa uma dificuldade para você evoluir, né? No pensamento, nas regras jurídicas. E acho bacana, Jorge. Ou o que é pior, Vitor, desculpa te cortar, mas... Claro. Ou o que é pior, o STJ aceita ter um poder simbólico. E mais ou Exato. menos, ele diz assim, juízes, façam mais ou menos com o meu repetitivo, é um problema. Se não fizer, tudo bem também. Eu vou olhar um caso ou outro É. aqui, vou sortear na medida do possível, apreciarei. E acho bacana, George, só para terminar aqui essa minha colocação rapidíssima, porque é muito instigante o tema, quando você fala que ela trabalha como se fosse um texto legal, né? Então você tem uma hipótese de incidência, tem um suporte fático ali, só que ele não está fechadinho, né? Ele tem ali um campo de certeza, né? Uma zona de certeza provisória, que ela vai se amadurecendo ao longo do tempo. E depois você faz essas calibragens que você bem colocou para ajustar, seja modulação de efeito, seja qual é a hipótese de incidência para atrair o texto, né, a regra do jogo. Eu acho que isso é bacana, né? É um novo processo de aprendizado para nós, né, que estamos aqui trabalhando com direito, pensando sobre o assunto. Muito bacana. Eu questiono se algum aluno tem mais alguma colocação, ou se a gente poderia avançar aqui para os debates. Fiquem bastante à vontade. O professor George já deixou o espaço aberto aqui. Vamos aproveitar aqui o conhecimento dele. Mais alguém? E naquela, né, Vitor? Também não é isso que eu estou defendendo aqui. Muitas vezes em congresso eu tenho que esclarecer. O pessoal fala, então, professor, toda hora. Não, isso é uma exceção. É para saber que o sistema tem isso, né? Não significa que toda reclamação vai acontecer isso que eu estou dizendo.
é que tem que poder haver a chance de, pelo menos em 1% das reclamações, Supremo e STJ corrigirem rotas. É só isso, só para ficar claro. Maravilha. Jorge, então acho que a gente poderia passar para discutirmos em conjunto o seminário. A metodologia que a gente tem adotado, se você topar, eu pediria para a Carolina ela ler o enunciado, para a gente ler junto aqui. Ela é relatora, por acaso, da nossa turma, e ela expõe como a turma se posicionou na primeira questão. Na sequência, acho que a Vitória também é relatora da turma B. É isso, Vitória? Isso mesmo. E aí, depois, se você pudesse fazer um rápido comentário, funciona para você? Perfeito. Vamos seguir a metodologia que vocês estão habituados, eu achei boa. Legal. Carolina, então você pode começar, por favor? Acho que a gente poderia fazer, como a primeira questão era um pouquinho mais comprida, em blocos de 2 letras. Então a gente tentaria abordar agora a A e a B, que são acho que se conectam, e depois assim por diante. Tudo bem? Tá bom. Lá, Carol. Leia a questão toda, por favor. Tá bom. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Parabéns pela aula, foi maravilhosa. Obrigado. Andréa promoveu a ação com a finalidade de obter o ressarcimento de valor pago indevidamente pelo período de 10 anos, decorrente de reajuste de faixa etária, em razão de seu plano de saúde ainda não ser regulamentado, cujo pleito foi acolhido pelo juiz de primeiro grau e mantido pelo Tribunal de São Paulo. A operadora de plano de saúde apresentou recurso especial e reclamação perante o STJ, para que fosse reconhecida a prescrição de 3 anos em conformidade com o tema 610 do STJ. A terceira turma do STJ julgou contrário ao tema firmado no recurso especial repetitivo, transitando em julgado a decisão. Pergunta-se: A. Considerando a dicção do artigo 988, inciso 4º do CPC, cabe reclamação contra precedente oriundo de recurso especial repetitivo? Responda indicando a orientação do STJ. Eu vou responder já essa, então, que é a letra A. Na turma, a gente entendeu, assim, por unanimidade, que pela letra fria da lei, desse artigo 988, inciso 4º, não caberia a reclamação. E que a orientação do STJ é exatamente nesse sentido, até por conta desse julgado que vocês comentaram durante a aula. Todavia, e até tomando carona em um dos seus textos que a gente estudou, a gente poderia utilizar o inciso 2º desse mesmo artigo como forma de ultrapassar essa barreira, né? Já que o artigo 988, inciso 4º, inicialmente ele não tinha essa vedação do recurso repetitivo e depois foi excluído do inciso. E aí passa para B agora, né? Qual a competência dos órgãos internos no STJ para julgar a reclamação? Aí essa também foi unânime, que é basicamente a referência legal, que é o artigo 11, inciso 10 do regimento interno, que trata do órgão especial, e o artigo 12, inciso 3º, que trata do julgamento pela sessão. Vitória, por favor, como se posicionou sua turma? Na questão a turma entendeu de forma similar que caberia reclamação contra precedente oriundo de recurso especial repetitivo, contudo devem ser esgotadas as instâncias ordinárias, observando o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2 do CPC, e também parte da turma entendeu que seria cabível reclamação, considerando também uma interpretação extensiva do inciso 4º do artigo 988 do CPC. E em relação a B, entendemos da mesma forma também, a competência dos órgãos internos do STJ para julgamento da reclamação dependeria do órgão que irá proferir a decisão. Então, se for a Corte Especial, seria a Corte Especial que iria processar e julgar as reclamações, nos termos do artigo 11, inciso 10, e no caso das sessões especiais, nos termos do artigo 12, inciso 3, seriam sessões especiais que iriam processar e julgar as reclamações. E, nesse caso, seria a competência da segunda seção, que é responsável pelo julgamento de casos de direito privado.
Obrigado, Vitória. Georges, você gostaria de comentar agora ou prefere falar ao final? Eu acho que em relação a esses dois pontos, Vitor, não tem muito. O pessoal realmente viu o que a lei diz e o que o STJ diz. Perfeito. Então, perfeito. Vamos então para o bloco letra C e D. Vitória, você começa agora, por favor. Dê o enunciado, por gentileza. A reclamação deve ser julgada considerando que foi apresentada antes do trânsito em julgado? Explique. Então, nessa questão, a turma entendeu por unanimidade que a reclamação deve ser julgada com fundamento no parágrafo 6º do artigo 988 do CPC, que indica que a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto não contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. E na letra D, na hipótese de a resposta da questão ser negativa, qual seria o instrumento processual adequado para fazer valer o precedente? Nesse caso, a turma entendeu que na hipótese do trânsito em julgado seria cabível a ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso 5º, e 966 também, parágrafo 5º do CPC. Na nossa turma, os entendimentos são nessa mesma linha. Eu apenas acrescentaria aqui na primeira pergunta, né, que a C teve uma pequena divergência na sala, porque uma parte se posicionou da forma como a Vitória comentou, e a outra parte fala assim, que a reclamação não deveria ser julgada porque não teve esgotamento das instâncias ordinárias. Então, teria que seguir, se o RESP não foi admitido, teria que seguir o caminho do agravo interno e depois agravar em recurso especial. Obrigado, Carol. Professor Georges, algum comentário nessas letras C e D? Não teria problema nenhum. A questão é, assim, eu realmente, assim, se eu entendi bem, se está a tua reclamação pendente junto com o RESP, e se o RESP toma uma inadmissibilidade, apesar de eu, como doutrinador, achar que de tudo bem ela continuar sendo julgada, acredito para vocês, não esgota tudo que você tem. Né? Faz todos os agravos da vida que você puder fazer para não ter essa aplicação de jurisprudência defensiva nesse sentido. Você não esgotou todas as vias ordinárias. Você fala, mas 101% dos agravos internos não vão ser providos, mas tudo bem. Eu acho que é um risco, assim, que eu só daria esse complemento. Se fosse uma prova, já teria dado certo para ambos, mas, assim, como aqui é uma pós e as pessoas advogam, só esse complemento, Vitor. Legal, obrigado pelo input prático aí, que eu acho que é de grande valia, né? Faz sentido a gente tomar esse cuidado para não ficar preso na jurisprudência defensiva. Vamos então para as próximas. Eu sugeriria, como são as três últimas, a gente abordar de uma vez. Então, Carol, você pode, por gentileza, ler a letra Claro. I, F e G? Sim, claro. Bom, E. Pode o juízo de primeiro grau suspender, a pedido da ré, o processo aguardando a decisão da reclamação? Daí a gente colocou o seguinte, que para que o juiz de primeira instância se manifestasse dando uma decisão, ia depender muito da situação. Então, por exemplo, se tivesse sido iniciado um cumprimento provisório, por exemplo. Agora, fora dessa circunstância, o julgamento que ele proferiu em primeiro grau, né, até a sentença, exauriu a competência, a jurisdição dele. Então, ele não teria muito um espaço para tomar uma decisão. E que o mais indicado seria que o próprio relator da reclamação concedesse eventual efeito suspensivo. E quanto a F, cabe ao juiz de primeiro grau, acolhendo o pedido da ré, não cumprir a decisão transitada em julgado, alegando a vinculação ao precedente, conforme dispõe o artigo 927, inciso 3º. Nesse ponto, a sala foi unânime para falar, olha, não pode, porque se transitou em julgado, o juiz tem que seguir na linha do que restou decidido, né? Até por uma questão de segurança jurídica. E a G, e última dessa questão, considerando a redação do artigo 985, parágrafo 2º, deve a Agência Nacional de Saúde Suplementar fiscalizar a aplicação do tema sobre a matéria junto às operadoras de plano de saúde e, em caso de descumprimento pela usuária do plano, que é a autora da ação, como na hipótese do caso,
poderia a ANS atuar junto aos usuários? Explique. Aí o que nós respondemos foi o seguinte, que o artigo 985, que o enunciado faz referência, ele diz respeito ao microsistema do IRDR, né? Então, assim, a princípio é uma regra que é afeita àquele microsistema, e apenas se tivesse uma situação de uma comunhão, uma situação que tivesse uma aplicação muito materialmente que fizesse sentido, aí sim poderia ter uma aplicação por analogia, alguma coisa assim, uma interpretação utilizando uma regra específica daquele microsistema. Aí o único ponto é que, dependendo da situação, como no caso aqui que fala de uma prescrição do prazo para poder pedir, como que ela fala aqui? Ela diz que ela pede um ressarcimento por conta do reajuste da faixa etária, né? E ela pede um período de 10 anos e o tema fala em 3 anos, o tema do 610. Então, o que a gente ponderou na resposta é que, dependendo da situação, fica difícil para a ANS conseguir fiscalizar, né? Até por uma questão de pessoal para fazer isso e acompanhar a prescrição, talvez em termos práticos seja um pouco mais difícil, mas poderia até fiscalizar. Obrigado, Carol. Vitória, por favor. Na questão E, que indica, que pergunta se poderia o juízo de primeiro grau suspender, a pedido da réu, o processo aguardando a decisão da reclamação, nós entendemos de forma semelhante à turma da Caroline. Entendemos que apenas o relator poderia entender pela suspensão, nos termos do artigo 989 do CPC. Na questão F, se caberia ao juiz de primeiro grau acolher o pedido da ré, acolher o pedido da ré e não cumprir a decisão transitada em julgado, também entendemos que o juiz de primeiro grau deve aplicar o entendimento do precedente, pois não caberia a ele deixar de atender a decisão transitada em julgado. E na G, houve divergência, parte da turma entendeu que não, a ANS não poderia fiscalizar a aplicação do tema junto às operadoras de plano de saúde, e parte da turma entendeu que poderia sim, considerando uma interpretação extensiva do 985, parágrafo 2º. Obrigado, Vitória. Professor Georges. Em relação a E, eu entendo que, se começado qualquer coisa em primeira instância e provocado pela ré, o juiz pode suspender por uma instância de prejudicialidade externa. Porque a reclamação, se procedente, ela desconstitui o próprio título. Então, teria esse fundamento, apesar de eu achar difícil dele dar, e como também poderia obter a suspensão dada na reclamação por via do relator. Em relação a F, aí não, nessa hipótese, assim, claramente um desrespeito porque discorda, não. E olha como é curioso, né, que se ele fizer isso com um precedente do STJ, não dá para ir para o STJ, né? Como que é perverso, né, o que o STJ faz. E a G, me parece que nas comissões legislativas que eu estou, na que terminou, na que confeccionou o Código de Processo Coletivo, não, uma lei, né, uma lei de processo coletivo, e na que eu estou agora, que está trabalhando no Código de Processo Constitucional, a gente tem observado isso, e a ideia aqui, infelizmente, ele ficou mal colocado, mas eu entendo que pelo sistema ele se aplica, porque a agência reguladora ela tem o dever de cuidar disso. Então, é um cuidado que está se tendo agora nas novas leis para não ter que buscar uma interpretação sistemática para fazer valer isso. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, inclusive até na compreensão dos ministros dos tribunais superiores. Tá? Então, é uma coisa que os americanos chamam de administrative state. Tem um livro do Sunstein e do Vermeil que foi publicado recentemente, que é bem legal sobre isso. Então, as agências reguladoras, elas não fazem parte do império dos tribunais, mas elas fazem parte do império do direito e muitas vezes a gente esquece delas, né? Porque a gente tem uma visão muito processual e judicial. Mas foram ótimas as respostas aí. Boa, você que fez as perguntas, Gildo? Ficou boa essa questão aí. Não, eu não posso levar o mérito nessa não, mas foi boa. Mas a Cláudia, o Marcelo, nesse seminário especial eu não contribuí na primeira, mas as questões são bem interessantes, né? Elas provocaram assim umas 2 horas de discussão pelo período da manhã. Foi bacana. Vamos então à segunda.
Vitória, você me parece a gentileza de ler o questionário e aí a segunda ela é curtinha, vamos de A e B e depois a gente fala da C. Tá, primeiro A e B, depois separado a C. Tá. 2. Maria, após sofrer um acidente vascular cerebral, ingressou com ação judicial requerendo benefício previdenciário em razão de lesão por ela sofrida por ter sofrido redução de capacidade laborativa, sem comprovação inequívoca. Para tanto, invocou o dispositivo constitucional e legislação federal. Antes da sentença, foi instaurado um recurso especial repetitivo no STJ para o fim de uniformizar a interpretação da lei federal referente à necessidade de comprovação da efetiva diminuição da capacidade laborativa, independentemente do grau da lesão em si, como requisito para a concessão de pensão. A decisão que afetou o recurso especial determinou a suspensão de todos os demais casos no país que versem sobre a similar condenação. Com base nesses dados, indaga-se: a. Caso a STJ firme a tese de que seria estritamente obrigatória a comprovação da redução da capacidade laborativa como requisito inafastável para a concessão do benefício previdenciário, o juiz de primeiro grau poderia invocar dispositivos constitucionais que não foram objeto da decisão do STJ para superar o precedente e conceder o direito a Maria? Caso isso ocorra, qual seria o mecanismo apto a impugnar a decisão? Bom, nesse caso, a turma entendeu, por unanimidade, que o juiz de primeiro grau não poderia invocar dispositivos constitucionais que não foram objeto da decisão do STJ para superar o incidente, pois deve sempre ser respeitada a força vinculante dos precedentes. Todavia, caso isso ocorra, o mecanismo apto para impugnar a decisão seria a interposição do recurso cabível, que nesse caso seria apelação. AB. Se o pedido de Maria tiver sido julgado improcedente no primeiro grau e no tribunal, como seria possível levar a matéria ao STJ para reapreciar o tema? Revisão da tese repetitiva, tendo em vista as regras do 1030, inciso 1º-B e parágrafo 2º do CPC. Nesse caso, a turma entendeu que caberia um novo recurso especial para discutir a matéria e instigar o ministro a instaurar um procedimento para a superação do precedente, a fim de overruling, para revisão da tese repetitiva. Tá. Na turma A primeira parte, nós concordamos que o juiz ele não poderia deixar de observar a decisão. E aí nós entendemos que o mecanismo para impugnar a decisão seria, primeiro, facultativo, seriam os embargos de declaração, e depois a reclamação com base no inciso 2º do artigo 488. E com relação à letra B, também foi no mesmo sentido, que poderia entrar com RESP, e se porventura o juízo de admissibilidade fosse negativo, poderia ter um agravo interno, e em última análise, a gente falou em recurso especial direto ou recurso extraordinário, e aí até teve um debate, porque a gente sabe que a sua opinião, que a gente leu seus textos, para a aula, seria um agravo em recurso especial, e até a gente combinou de até te provocar. Eu queria ouvir um pouquinho o seu entendimento sobre esse ponto. Se é isso mesmo, se a gente... O que você acha dessa nossa linha de entrar com um recurso especial direto ou extraordinário, enfim, ou se o cabimento do agravo? Então, vamos lá. Vamos começar pelo final. Eu defendo que é o cabimento do agravo. Eu não seria contra se o STJ admitisse um RESP direto ou recurso extraordinário direto. Eu acho que é uma solução um pouco mais complicada de dar a interpretação conforme, porque todo o RESP-RE, nenhum pode ser, pela lei brasileira atual, interposto diretamente lá. Então, a chance daqui ele sofreu uma nova inadmissibilidade, e aí você cai no mito de Sísifo. Então eu faço de novo o agravo interno e tento um outro RESP, ficar rodando. E aí me parece que o agravo do 1042 é a medida cabível para o quê? Por uma interpretação conforme do Código, porque, na nossa visão, para garantir a rigidez dos 102 e 105 da Constituição, é imprescindível que os tribunais superiores tenham a última palavra sobre a admissibilidade. Então, eles até poderiam deferir essa admissibilidade, mas nunca não ter a última palavra. Então, aí que me parece que aqui o agravo seria a saída para conseguir levar o tema e, eventualmente, gerar uma provocação
nos tribunais superiores. Em relação à primeira parte, eu discordo das duas respostas, tá? Um fundamento constitucional não debatido no STJ na fixação do repetitivo, claro que eu discordo com data vênia, né? O que vocês responderam é o que eu acho que 90% da doutrina vai corroborar. Vocês estão mais certos do que eu nesse aspecto. Mas veja, eu entendo que tanto a teoria do direito quanto o próprio código impõe que o juiz dê provimento a essa pobre senhora aqui, ó, que sofreu um acidente vascular. Porque se o STJ não examinou a questão constitucional, o juiz é obrigado a examinar. Aí eu faço uma diferença no meu livro, para quem tiver interesse, entre o que é revogar um precedente em abstrato e o que é superá-lo no caso concreto. Um argumento novo, que não tenha sido debatido na formação do precedente, ele cai, minhas caríssimas Vitória e Caroline, cai no próprio Código. O Código de Processo Civil, no 489, parágrafo 1º, vai dizer que não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. E no inciso 5º, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os fundamentos determinantes. Então, se o juiz ele não analisa o meu argumento constitucional, ele violou o direito de motivação. E se ele analisa e considera válido o meu argumento constitucional, ele não está desrespeitando o precedente vinculante do STJ. Ele está superando no caso concreto. Ele está dizendo, olha, eu sou obrigado a examinar o precedente, mas os argumentos novos das partes. E aqui, por consequência, eu vou acabar chegando a um resultado diferente do STJ por um fundamento que o STJ não examinou. Daí, a sabedoria do IRDR, que se aplica nos repetitivos, de todos os fundamentos trazidos no IRDR têm que ser levados em conta na fixação da tese. E aí, se o juiz não puder fazer isso, aí a gente cai muito na B. Fica quase impossível você fazer o STJ revisar. Então, de novo, não é por divergir do entendimento do STJ. E veja, isso é para acontecer em 1% dos casos. Mas se há uma nova tese, se há um novo fundamento, por força do 489, o juiz tem que analisá-lo. É isso que eu defendo. E aí, fatalmente, leva a um entendimento divergente. Pode parecer estranho, mas não é. Imagina uma lei federal que o juiz aplica ela há 10 anos. No 1º ano, surgiu um argumento constitucional. Esse juiz começou a fazer judicial review dela. É possível. Não é para ser frequente. Quando eu digo que é possível, que o sistema admite, não significa que seja corriqueiro, que seja o agir natural. No agir natural, não ocorre isso. Mas, eventualmente, isso pode vir a ocorrer. Tá? Então, foi mais ou menos nessa linha. Eu escrevo bastante sobre isso. Se vocês quiserem conferir lá, todas as críticas serão muito, muito bem-vindas. Não, que legal, Jorge. Obrigado e pelo diálogo, né? Porque convida a gente também para refletir junto. Eu acho bacana. Mas você dizia, desculpa, eu lhe interrompi. Não, eu ia só dizer que, em relação ao 1030, eu defendo o ARESP, assim, como talvez a solução mais dentro do sistema, mas eu aceito que caiba reclamação, a depender da hipótese, e também um recurso especial extraordinário direto. Como advogado, eu tentaria fazer o ARESP. E eventual reclamação, se couber ali, tá? Que eu acho que é o mais construível dentro do sistema, mas eu não acho errado o cabimento do RESP e do recurso extraordinário direto. Só que aí eu acho mais difícil o argumento de que ele tem que ter admissibilidade direta no Tribunal Superior. Mas eu não acho errado, juridicamente. É que eu acho funcionalmente mais difícil. Né? Ficaria exatamente. Um infinito no tribunal, né? Esse é o meu ponto. Você corre o risco de novo, não desatar o nó, que é fazer o STJ ou o Supremo examinar aquele tema. Maravilha. Vamos para a última questão, então, da segunda questão, da letra C. Carol, você lê ela, por gentileza? Bem, claro. Imaginando que o STJ venha a alterar seu entendimento, como fica a situação das pessoas que pleitearam a concessão do benefício, tendo sido concedido o benefício, independentemente da realização de prova? Aí, no nosso entendimento, a situação dessas pessoas vai continuar do mesmo jeito, que ela não poderia ser alterada por uma questão de confiança do jurisdicionado, previsibilidade, e também foi invocado na sala a questão se seria uma violação de um direito adquirido, mas teve um pouquinho de debate sobre isso.
E que, assim, o que poderia acontecer, né, para fins de revisão, digamos assim, da situação dessas pessoas, é que como o INSS está sempre oxigenando o assunto e sempre verificando o cabimento do benefício, o próprio INSS poderia passar a dizer, assim, olha, a partir de agora você vai ter que demonstrar pelo laudo que você faz a fim de que eu possa conceder esse benefício, mas não em relação ao passado ou à situação vigente. Teria que ter algum tipo de provocação do órgão nesse sentido. Obrigado, Carol. Vitória? Nossa turma entendeu de forma diferente. Nós entendemos que, se houver o trânsito em julgado, seria cabível uma ação rescisória pela parte contrária, em razão da violação desse novo entendimento, nos termos do artigo 966, parágrafo 5º do CPC. E, se não tiver ocorrido trânsito em julgado, seriam cabíveis outras medidas, como a interposição de recurso, e, esgotadas as instâncias ordinárias, a reclamação seria cabível também. Obrigado, Vitória. Jorge? Nesse exemplo concreto aqui, pelo enunciado, eu entendo que tem que modular e não caberia rescisória aqui para retirar o direito dessas pessoas. Mas aí está dentro daquilo que eu defendo de modulação. Então, a rescisória por repetitivo, ou por súmula, ou por ADIM, ela não é tão automática assim, depende muito do caso concreto. Então, aqui, como eu sempre trabalho com a ideia de pró-contribuinte, né, porque é o elo fraco. Então, se fosse uma situação do contrário, caberia rescisória, na minha visão. Aqui, não acho errado a resposta da rescisória para o sistema, para quem não segue a forma como eu trato a modulação. Mas, só por isso, assim, na minha visão, com um pouco dos elementos do caso concreto que temos aqui, eu iria para uma ideia de que o fisco não teria rescisória contra essas pessoas, por uma ideia do princípio da confiança da administração na administração pública ou boa-fé objetiva aqui. Valeu, Jorge. Até sobre esse ponto, acho que tem um trabalho interessante do próprio professor Nelson Neri com o Carrasa e o Tércio. E o Tércio, né? Efeito extinto das decisões do STJ, em que eles começam a trabalhar, acho que da editora Manoli. Isso é um livro lá de trás, antes do Código, que eles trabalham um pouco sobre essa questão da confiança justificada do jurisdicionado. É bem legal o texto. Vamos para a terceira questão. Aliás, Vitor, só um parênteses, claro. só bem rápido, assim. Só para dizer assim, eu hoje defendo que praticamente nem no controle abstrato, nem na fixação dos repetitivos e nem no tema dá para se defender peremptoriamente modulação ou não modulação. Eu acho modulação cabível, dependendo do contexto, em qualquer hipótese. Tá? Sem dúvida. Por isso que é tão complexo na minha visão. Eu tento tratar isso na tese, trato no meu livro. Então, inclusive no penal, assim, sempre um debate pode aparecer. Então, sempre fujam de peremptoriamente, né, sem ter a concretude da causa, dizer que dá, que não dá. Então, em tese, cabe rescisório se houver modificação, mas também, a depender do caso, não cabe. Então, é uma visão que eu tenho, que alguns dizem que gera mais insegurança jurídica, mas eu acho que exatamente o contrário. E às vezes pode funcionar, às vezes não, deve funcionar como uma preocupação, né? O argumento consequencialista que você trouxe também deve ser enxergado no momento de proferir a decisão pelos impactos que elas causam, tanto no planejamento, né, da conduta do jurisdicionado, quanto na concretude, né, de quais os efeitos daquela decisão para aqueles que já adquiriram direito, estão no plano de implementação. Acho que isso só corrobora a preocupação, né? Uma preocupação séria, né, com a modulação. Deve-se modular, independente de que seja para dizer, olha, vale daqui para frente ou vale para o passado, deve-se dizer. Pelo menos o debate é saudável, né? Ou para o futuro, ou regime de transição, que são muitas coisas que a gente esquece na modulação, que a jurisdição constitucional pode fazer. Regime excepcional para o futuro, ou ainda regime excepcional para o passado. É bem legal esse tema. Bom, vamos para a terceira, e agora a gente já, em que pese está super agradável, a gente já está chegando no finalzinho. A gente poderia, como essas três são um pouquinho mais curtas, Vitória, que tal você ler elas de uma vez e a gente responde junto, em bloco? Se tiver alguma dúvida, a gente explora algum ponto mais, tá? Tá. 3. João ajuizou embargos à execução fiscal, nos quais arguiu a inconstitucionalidade de determinado tributo. Os embargos foram julgados improcedentes. Interposto recurso de apelação, o entendimento da decisão de primeiro grau foi mantido. Como a decisão era contrária ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, logo após a publicação do acórdão, João ajuizou reclamação perante o STF.
No entanto, antes da apreciação da referida reclamação, houve a certificação do trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Apelação. Diante disso, responda. A. O uso da reclamação por João foi adequado? A turma entendeu, nesse caso, por unanimidade, que o uso da reclamação não foi adequado, porque não foram interpostos os recursos cabíveis antes do ajuizamento da reclamação. B. A reclamação impede trânsito em julgado da decisão impugnada? Nesse caso, a turma entendeu também por unanimidade que a reclamação não impede trânsito em julgado da decisão impugnada, porque a reclamação não é recurso e, por isso, em tese, não se aplicam as regras sobre a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. E C, considerando que a reclamação fosse inadmissível, seria permitido o ajuizamento de ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica? Nesse caso, a turma entendeu que seria cabível a ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso 5º e parágrafo 5º, vez que houve a violação do precedente. Boa. Na nossa turma, todo mundo foi no mesmo sentido. Parece até que fizemos juntos. Valeu, Carol. Jorge. Eu acho que aqui o que pegou, talvez até daria para ter complicado mais a questão, é dizendo se ele apresentou RESP e RE. Porque sem apresentar RESP e RE, ele realmente matou a própria reclamação dele. Se ele tivesse apresentado RESP e RE, aí a reclamação para o Supremo, se fosse o caso de RESP, né, ou só o RE, a reclamação do Supremo aí teria uma questão mais interessante, né? Se essa decisão difusa é uma decisão que admite manejo de reclamação, se é uma decisão oriunda de repercussão geral, foi impressa ela o regime 5210, ou para quem defende que foi dada pelo plenário. Então aí você tem 4 circunstâncias que tornariam ela mais dificultosa. E aí sim, a reclamação não impede o trânsito em julgado, mas faz um trânsito em julgado sob condição de desprovimento da reclamação. Aí são coisas diferentes, mas já contempladas no processo civil. Mas seria só para eu ter uma participação aí nela, para só não fazer um acompanho total, só pus ela. Então, para as próximas turmas, você já dá uma complicada, Vitor. Deixa ela mais difícil. Ficamos muito soft, vamos pegar mais pesada. Mas muito bom, Jorge. Eu acho que se alguém tem mais alguma dúvida aqui, eu não cheguei a olhar o nosso chat. Acho que tem 2 questões no chat. Tem sim. Jorge, você ainda tem mais 5 minutinhos aqui para a gente matar 2 dúvidas pontuais aqui? Tenho na forma da lei, se é a dúvida deles, ué. Porque se fosse eu e você segurando eles no sábado, até agora, é quase incondicional. Mas se é uma pergunta deles, a gente responde aqui numa boa. Professor, sobre o rito do julgamento da reclamação, no caso de deposição de conjunta de RESP e RE e reclamação, não acha que o legislador falhou ao deixar de prever que a reclamação deveria ser ou não julgada antes do recurso interposto pela parte? Essa é a primeira pergunta. Na prática, o que costuma ser julgado primeiro, o RE, o RESP ou a reclamação? Ainda, se o RESP for julgado primeiro, como fica a reclamação? Ela é extinta sem resolução do mérito? Eu pergunto ao Gabriel. Gabriel, excelente pergunta. Eu acho que errou. Eu acho que a reclamação tem uma primazia de julgamento em relação ao RESP e RE, por uma questão de lógica jurídica, mas não tem essa previsão legal. Então, é uma guerra para tentar segurar isso. Em regra, RESP e RE são rejeitados antes do julgamento da reclamação. Mas, quando você tem RESP admitido na instância originária, eu já tive isso. O meu RESP foi julgado antes da reclamação, que havia sido interposta. Só que o problema é que a reclamação era uma só para vários RESPs. E aí eu tive que demonstrar como a reclamação era uma prejudicial em relação a eles. Por que a reclamação tem que ser julgada antes? Não só por uma questão de lógica, porque não necessariamente a reclamação vai ser julgada exatamente pelo mesmo órgão que julga o RESP e RE. Então, naquele exemplo que eu dei durante a aula, Gabriel, que a reclamação ia para a seção criminal. E eu entendo que quem tem que determinar o alcance da decisão é a seção criminal, não a seção tributária, as turmas da seção tributária. Porque elas também estão sujeitas ao entendimento de quem proferiu o ato, pela lógica da distribuição, inclusive, de competências do STJ. E aí, eu entendo que a reclamação não deve ser extinta sem julgamento de mérito, se ela for admissível. Se ela for inadmitida, obviamente, mas se ela for admissível, ela pendura a finalização do trânsito em julgado. Ela torna, não que ela impede o trânsito em julgado, mas ela torna-o sob condição do desprovimento da reclamação. Então, isso é meu entendimento. Na prática, boa parte das reclamações vai cair nesse caso.
Então, como advogado, eu te digo, tente manter o seu RESP-RE vivo, tá? Por isso, até, eu já tive muitos advogados, até em opinião legal pediram pra gente, eu converso comigo e falo, pô, aquela saída de fazer o ARESP, ela me salvou porque ela segurou eu poder ajuizar a reclamação. Então, aí aqui não é tão técnico isso que eu estou falando agora, nesse aspecto, mas digo, como advogado, você tentar manter ela viva é um pouco mais fácil, porque senão o que acontece? A parte que seria prejudicada pelo provimento da sua reclamação, ela corre lá e tenta falar, já certificou o trânsito em julgado, aí joga 1 milhão de jurisprudência que diz, não cabe reclamação contra a decisão transitada em julgado. E aí não vão olhar o teu caso e verificar que a tua reclamação, quando interposta, era anterior ao trânsito em julgado. Muito bom. Beleza. Obrigado, professor. As ordens, Gabriel. A última pergunta aqui é da Ludmila Jorge. Poderia, por favor, comentar um pouco a respeito da recorribilidade da decisão emanada em sede de agravo interno, que não reconhece a ocorrência do distinguishing ou ruling, ou seja, que gera a inadmissibilidade do RE ou do RESP? Ludmila. Então, essa é a encalacrada legislativa, que essa reforma muito mal reconduzida, lei 12.256, essa, né? Fez. E aí, esse agravo interno já é um agravo, com todo respeito, assim, ele é um agravo tão performático quanto a decisão da inadmissibilidade, né? Claro, uma vez eu estava olha que injustiça, com o TJ São Paulo, Vitor. Disseram que o TJ São Paulo dava decisões padrões, todas iguais para inadmissibilidade de RESP-RE. Eu, claramente, não acreditei nisso, porque, na verdade, o que acontece é que eles são didáticos. Então, por exemplo, todos os meus RESPs foram inadmitidos, que eu não fiz pela linha C, é uma função didática, que o TJ já ensinava, olha, também pela C não poderia aqui. Não é que era uma decisão padrão, que eles usavam em todos. Então, eu entendo que tem muito mais um conteúdo didático, assim, estão tentando aprimorar a advocacia brasileira. E em São Paulo, eu acho que 99% dos advogados não sabem fazer RESP para o TJ de São Paulo. Mas, tirando tudo isso, em relação o agravo interno que julga essa inadmissibilidade, eu acredito com todas as minhas forças na solução que eu e o professor Nery demos de 1042. Tem 1042 já pendurado assim. Me mandaram uma vez, uns dias atrás, para mim é um outro mundo, né? A Justiça do Trabalho. Eu realmente nunca litiguei na Justiça do Trabalho, não. Mas o TST, trabalhando com essa interpretação que a gente colocou lá, trazendo ela à baila, dando outras saídas. Mas eu também acho viável aqui, como advogado, se você tiver realmente um bom direito ali, é fazer o ARESP do 1042. E, se ela desrespeitou, fazer uma reclamação. Tentar batalhar uma das frentes. Para você tentar derrubar isso. Falar assim, olha, essa reclamação está contra um acórdão de um agravo interno que violou a súmula vinculante e tal, ou seja, deixou de observá-la adequadamente. Fora isso, o que sobra é a ação rescisória, né? Depois disso, com todos os trâmites que uma rescisória tem, né? Com todas as dificuldades que lhes são inerentes. Fora o ônus financeiro da rescisória também, que já tem Sim. de largada um pênalti ali, um pouco mais duro, né, para ser vencido. Jorge, eu acho que, poxa, super legal. Queria agradecer a sua disponibilidade, a leveza que foi sua exposição, com exemplos concretos, dialogando muito, né, transitando muito entre a parte dogmática e a prática, né? Isso deixa a gente confortável, né, no ambiente da pós, de podermos tirar um pouco das ideias que a gente discute tanto do âmbito acadêmico e também aplicar no nosso dia a dia, em especial para acessar os tribunais superiores, né, que é uma via crucis, né? Existe uma dificuldade muito grande aí, o código não ajudou muito, o STJ também não é muito parceiro, mas a gente tem fé que vamos achar um caminho ali, seja com essas duas alternativas aí criativas propostas por você e pelo professor Nery e a utilização da reclamação, mas eu acho que foi muito produtivo o nosso sábado aqui. Estou muito feliz aqui, agradeço em nome da coordenação, da disponibilidade e a gentileza da palestra. Que é isso, é um prazer, é sempre bom estar no COGEAI. Agradeço, Vitor, a parceria, a ajuda que você me deu ao longo da aula. Agradeço aí a Vitória, a Caroline, pelas
por responderem as perguntas, acompanharem aí com as câmeras abertas, ao Gabriel e ao Thiago e todo mundo que mandou a pergunta por escrito aqui e a todo mundo que acompanhou até agora a gente aí no sábado à tarde, nesse período complicado. Foi muito bom estar com vocês. Se eu não... Alguém que tem alguma outra dúvida, queira perguntar depois, vai lá no Instagram, manda um direct, eu demoro, mas eu respondo sempre. Enfim, é isso. Obrigado, Vitor. Bom sábado Obrigado, a todos. então, gente. Bom sábado para vocês. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.